É isso aí, pessoal. Iniciando mais um vídeo aqui, que o outro já estava ficando muito longo. Vamos lá, continuando aqui a falar sobre a TCC, iniciando com os erros cognitivos. Em sua formulação inicial, Beck teorizou que existem equívocos característicos da lógica dos pensamentos automáticos e outras cognições de pessoas com transtornos emocionais. Clark descreve 6 categorias principais de erros cognitivos, dentre elas abstração seletiva, inferência arbitrária, supergeneralização, maximização e minimização, personalização e pensamento absolutista, dicotômico ou do tipo tudo ou nada. Beck teorizou que existem equívocos, e esses equívocos são erros nos nossos pensamentos. Pesquisas subsequentes confirmaram a importância de erros cognitivos em estilos patológicos de processamento de informação. Por exemplo, foram encontrados erros muito mais frequentes em pessoas deprimidas do que em indivíduos não deprimidos. Vamos falar dos esquemas. Esquemas são princípios duradouros de pensamentos que começam a tomar forma no início da infância e são influenciados por uma infinidade de experiências de vidas, incluindo os ensinamentos e o modelo dos pais, as atividades educativas, formais e informais, as experiências de seus pais, os traumas e os sucessos. Os primeiros esquemas que nós poderíamos ter aí, inclusive muitos deles descritos por Bowlby, poderia ser esquemas mais rudimentares, como o balbuceio, ou talvez esquemas que a gente aprende com os pais, de mania, gestos, tudo isso é relacionado a esquemas. Já que eu falei do Bowlby e outros observaram que os seres humanos precisam desenvolver esquemas para lidar com as grandes quantidades de informações com as quais se deparam a cada dia e para tomar decisões oportunas. Por exemplo, se uma pessoa tiver regra básica de sempre planejar com antecedência, é improvável que ela passe muito tempo debatendo os mistérios de entrar em uma nova situação prévia sem se preparar. Ao contrário, ela automaticamente começará a preparar o terreno para lidar com a situação. Essa pessoa aprendeu esses esquemas, que ela sempre vai ser melhor para ela se preparar antes de entrar. Esse é um esquema dela que ela aprendeu ao longo da vida. Esses são os esquemas, pessoal. Esquemas mais simples, né? Regras sobre a natureza física do ambiente, gerenciamento prático dos exemplos, seja um motorista defensivo, uma boa educação é o que vale, abrigue-se durante a tempestade. Isso são esquemas que talvez a gente acaba escutando o tempo todo. Ah, não sai na rua, que a gente acabou até comentando, né? Não sai na rua depois de ter tomado banho, que pode entortar o rosto, coisas do tipo, né? As crenças e os pressupostos intermediários. Vamos lá, bacana. As crenças nucleares sobre si mesmo é aquela coisa, né? A definição de regras globais absolutas para interpretar informações ambientais relativas à autoestima. Exemplo: não sou digna de amor, sou burra, sou um fracasso. Isso são crenças que você tem sobre si mesmo. Aí a gente fala de crenças intermediárias. O que são as crenças intermediárias? Regras condicionais, como afirmações do tipo se então, que influencia a autoestima e a regulação emocional. Vou dar um exemplo. Tenho de ser perfeito para ser aceito. Se eu não agradar os outros o tempo todo, então eles me rejeitarão. Se eu trabalhar duro, conseguirei ter sucesso. São algumas crenças intermediárias. Exemplos: não sou digna de amor, sou burra, sou um fracasso, sou uma boa amiga, posso confiar nos outros, são exemplos das crenças sobre si mesmo. Que processamento de informações na depressão e em transtornos de ansiedade. A predominância na depressão, predominantemente na depressão, desesperança baixa, baixa autoestima, visão negativa do ambiente,
pensamentos automáticos com temas negativos, atribuições errôneas, superestimação de feedback negativo, desempenho comprometido nas tarefas cognitivas que requerem esforços ou pensamentos abstratos. No transtorno de ansiedade, medo de ferir-se ou de perigo maior, atenção a informações sobre ameaça e potencial, superestimações de risco nas situações, pensamentos automáticos associados a perigo, risco, falta de controle, incapacidade, subestimações da capacidade de enfrentar as situações temidas, interpretações errôneas dos estímulos corporais. Transtorno de ansiedade, processamento automático de informações aumentando esquemas desadaptativos, maior frequência de erros cognitivos, capacidade cognitiva reduzida para a solução de problemas, maior atenção a si mesmo, especialmente déficits ou problemas. Distorções na resposta ao feedback. Uma série de pesquisas sobre como as pessoas respondem aos feedback revelou diferenças entre pessoas deprimidas e não deprimidas, as quais as aplicações significativas para a terapia. O que acontece? Descobriu-se que indivíduos deprimidos subestimam a quantidade de feedback positivo recebido e despendem menor esforço às tarefas de lhe dizerem que seu desempenho é ruim. Como um dos objetivos da TCC é ajudar o paciente a desenvolver um estilo acurado e racional de processamento de informações, o terapeuta precisa reconhecer e abordar possíveis distorções de feedback. Um dos principais métodos para isso dar e solicitar feedbacks detalhados. Você vai dar e vai receber feedback desse paciente e você vai entendendo como que é isso. Vamos falar um pouco sobre estilos de pensamentos em transtorno de ansiedade. Pessoas que apresentam transtorno de ansiedade demonstram ter vários vieses característicos no processamento de informação. Uma dessas áreas de disfunção é o nível elevado de atenção à informação do ambiente, sobre ameaças e potencial. Por exemplo, a mulher com fobia de elevador, ela, pode ouvir um rangido ou outros sons em um elevador que a deixa preocupada com a sua segurança. Uma pessoa que não tem esse medo provavelmente prestará menos ou nenhuma atenção a esses estímulos, que é o barulho do rangido do elevador. A capacidade de aprendizagem, memória e a capacidade cognitiva. A depressão geralmente é associada a comprometimentos substanciais na capacidade de se concentrar no desempenho das funções de aprendizagem e memória, que exige esforço ou abstração. Também foram observadas reduções na capacidade de resolver problemas no desempenho de tarefa, tanto na depressão como nos transtornos de ansiedade. Visão geral do método da terapia. Quando começa a aprender a TCC, às vezes cometem o erro de ver essa abordagem como apenas um conjunto de técnicas ou intervenções. Assim, eles passam rapidamente por alguns dos seus ingredientes mais importantes da TCC e partem diretamente para a implementação de técnicas como o registro de pensamento, a programação da atividade ou dessensibilização. É fácil cair nessa armadilha, já que a TCC é conhecida por ser uma das intervenções eficazes e pelo fato de os pacientes geralmente gostarem de se envolver em exercícios específicos. Mas se você focar prematuramente ou muito fortemente na implementação das técnicas, perderá a essência da TCC. Antes de escolher aplicar as técnicas, é preciso desenvolver uma conceitualização individualizada que conecte diretamente as teorias cognitivo-comportamental a estruturas psicológicas únicas do paciente e sua constelação de problemas. Vamos falar sobre a duração e o foco da terapia. A TCC é uma terapia voltada para o problema geralmente aplicado em um formato de curto prazo. O tratamento para depressão ou transtorno de ansiedade descomplicados normalmente dura de 5 a 20 sessões. Entretanto, cursos mais longos de TCC podem ser necessários se houver condições comórbidas ou se o paciente possuir sintomas crônicos ou resistente ao tratamento.
Como falamos, né? Vai depender de caso a caso, cabe à pessoa avaliar esses casos. Pessoal, eu vou dar mais uma paradinha nesse vídeo aqui, porque já ficou muito longo, e na sequência iniciaremos o próximo vídeo, que vai ser o vídeo de número 4 e provavelmente o último.